Voltamos. Vamos voltar, gente. Bem-vindos de volta. Já vamos responder as perguntas que ficaram para trás. E Fabiola, Voltei. voltamos. Um Deixa eu ver papo. aqui. Ah, Ah, eu tava tentando ah, inverter a câmera para mostrar para vocês. Acho que vai ser ah lá, melhor. lindo. Ela montou todo esse cenário hoje para fazer isso, gente. Ó, agora com a Lindo. Rosé, só para eu explicar enquanto eu não volto a Aham. câmera aqui para mim. Nós temos novamente aquela taça de champanhe específica, uma outra taça que é, na verdade, a taça que a gente vai encontrar em muitos Cave Avant aqui na França, que é a taça básica mesmo, que é a mais tradicional, que seria que você vai poder servir um espumante, um rosé, um branco, um tinto, mas ela tem uma ótima qualidade, então acho bem bacana também fazer esses testes empíricos. E nós temos a taça Pinot Noir da Bourgogne, que eu acho que vai ganhar essa competição agora. Isso Eu acho que aí. ela é que mais vai favorecer essa questão, porque Perrier-Jouët Belle Époque Rosé tem 50% de Pinot Noir e tem uma parte vinificada em tinto. Legal. Eu já servi as minhas 3 taças aqui também. É, eu vou fazer nas duas flutes diferentes, na da Perrier, na outra um pouco mais bojudinha, e também na Borgonha, para sentir essa diferença. Que ano que é a sua Belle Époque? 2010. Legal. Então, olha só, uma vertical à distância aqui hoje. Vamos lá, saúde, santé de novo. Ai, amei de novo nessa taça. Saúde. Saúde. Uou, já deu muita diferença de nariz nas 3. Sim, podem ficar com inveja, que eu tô com 3 taças de Belle Époque em mãos. E só não tô com as 3 em mãos porque eu tenho 2 mãos e 3 taças. Porém, Oi, mãe! A minha mãe entrou ali. olha, primeiro que Ah, com tem uma 16. pergunta aqui: por que que as vinhas são baixas? Isso. É bem interessante. Na verdade, é a poda específica de champanhe. Quando a gente viaja na França, a gente pega um carro e a gente vai vendo a região, por exemplo, do Rhône, as vinhas são super altas e elas são bem podadinhas, assim, bem magrinhas. Porque, na verdade, é muito quente, então a gente precisa aerar essas uvas, a gente precisa mantê-las longe do solo, porque o solo absorve e mantém o calor. E enquanto na região de Champagne, a gente já deixa elas próximas do solo, porque o solo absorve e mantém esse calor, e a vinha mais próxima do solo, a gente tem menos perigo de gear, na geada de congelar, se já tiver tido uma floração. Olha, vou te dar minhas impressões aqui. Uhum. Uma 2004, obviamente, tem toques um pouco mais evoluídos, um pouco de terciários já bem integrados. Uma avelã muito presente aqui, que eu adoro sentir nesse momento no champanhe. Em termos aromáticos, essa flute um pouco maior me trouxe até uma boa sensação. Quando eu levei em boca, no primeiro gole me pareceu um pouco raso, e aqui, em termos, até mesmo porque até depois vou fazer uma live com a China para explicar os termos de otorrino que ela como isso funciona, porque aqui um nariz maior, mais amplo, mais aprofundado, também me deu um volume de boca maior. Me parece que a sensação foi mais integrada quando eu degustei aqui. Uhum. Tá certo, China? Hum. Fala aí, você que é otorrino. De qualquer forma, nas 3 taças. Eu amo o final de boca da taça da Bourgogne. Uhum, Eu acho que se a gente estivesse degustando às cegas, eu acharia que tirando a questão que existe a borbulha, mas a característica organoléptica e de textura em boca é mais de um vinho tinto do que de um branco. Eu acho bem interessante essa questão. E o final de boca é extremamente longo, persistente e uhum, complexo, ele vai mudando a partir de sim. 6, 7 segundos. Enquanto do outro lado, aqui na taça tradicional, tipo a ISO de restaurantes, Uhum. eu achei que
ele tá abrindo agora, Sim, que no, né? no começo ele não mostrou a característica específica, e eu amei na Flute de Chardonnay. Olha que interessante. Interessante. Esse champanhe, ele tem 50% de Pinot Noir, ele tem 45% de Chardonnay, vindo dos nossos Grand Crus, de Chardonnay, então tem essa característica de flor branca, de fruta branca, que é bem da assinatura da Maison, e 5% de Pinot Meunier, para trazer exatamente esse caráter mais redondo do champanhe. E ele tem E, um envelhecimento mínimo em cave uhum, de 6 anos. Eu digo mínimo porque a gente não vai fazer o liqueur de expedição automaticamente de tudo que existe disponível naquela safra no mesmo dia. Você sim. vai fazendo de acordo com a demanda dos mercados. Então é mínimo de 6. A gente não vai fazer um liqueur de expedição antes de 6 anos, mas a gente pode fazer mais adiante também. Uhum. E tem 15% de vinho reserva que a gente coloca no degorge final. Eu tô tendo uma visita Interessante. que vieram pegar a taça, Kelly, para degustar também. Ah! De novo ele invadindo o nosso vídeo. Ele não resistiu. Nós já Ele falou, tínhamos ele falou, jantado, hoje na vai ser, ele verdade. falou, hoje vai ser uma noite boa. Ele me avisou na hora aquela hora que a gente estava testando. Nós jantamos um vietnamita e jantamos com um Hamrut, que harmonizou super bem, e agora ele não resistiu, veio pegar uma tacinha de Belle Époque. Para mim aqui, nas duas flutes, eu senti uma diferença grande já. Nessa aqui, ele demorou um pouquinho mais também para se abrir, mas eu achei que deu um pouquinho mais de profundidade nos aromas. Agora, se eu tivesse que escolher realmente a taça para degustar, seria essa. Realmente me deu não só um aporte maior dos terciários, como também me deu uma facilidade de percepção em boca. Então, eu acho que por conta de trazer melhor os aromas todos envolvidos, os primários, e principalmente os terciários, eu consegui em boca ter uma maior amplitude do vinho e sentir melhor o que é o reflexo de um vintage já com 16 anos, né? Se bem que até uma coisa interessante para a gente falar, a gente conta isso a partir da hora que é feito o degorgement, né? Porque enquanto o champanhe ou qualquer outro espumante, ele está lá ainda no processo de autólise, ele não sofre nenhum processo de oxidação. Então a gente começa a contar o processo de longevidade dele a partir da adição do licor de expedição Exato. e tudo mais, né? A partir da retirada do sedimento da levedura da Exato. segunda fermentação. Aí Então ele aqui, começa a oxidar, assim como todas as nossas células do nosso corpo oxidam, o vinho também oxida e ele começa nesse processo de início do caminho até o seu fim. exato. E aqui está bem longe do fim, uma acidez absolutamente vibrante, Maravilhoso. aromas muito positivos ainda com relação aos primários, os secundários, tudo isso. E um terciário, como eu disse, uma avelã começando a se desenvolver, um tomilho, louro, ervas secas, que eu amo também. Tá incrível. Não sei se vocês estão com vontade aí, não sei. Só lamento nesse momento, né? Mas enfim, tá maravilhoso, como sempre. É sempre uma experiência, né? Um champanhe vintage também pede muito mais, ou um champanhe envelhecido, pede muito mais um cuidado com a harmonização, né, Fabi? Também. Aqui eu adoro harmonizar a Belle Époque Rosé com cordeiro, com vitela. Vai muito bem com figo também, pratos que tem figo. Molhos com frutas vermelhas. Uhum. Todas as características, mas é interessante porque a gente tem uma parte de tanino, porque uma parte desse vinho Sim, foi total. vinificado em tinto, então a gente sente tanino Uhum. na boca, a gente sente Sim, tanino na gengiva, na língua, então ele te dá a estrutura. sim. Exatamente isso, porque a Pinot Noir ela é estrutura em champanhe. E quando a gente vinifica em tinto, então você tem esse aporte de estrutura para encarar outros pratos que normalmente você tem que ser mais ousado, porque na tradicional harmonização que a gente tem em mente não seria tão óbvio. Mas é bom a gente sempre lembrar uma coisa: champanhe vai bem com tudo, Sim, né? essa é a questão da versatilidade de champanhe, Exato. do começo Lógico, ao final de uma refeição. a gente, principalmente quando você está com um rótulo tão especial em mãos, você deve pensar muito mais na harmonização. Mas é um coringa do início ao fim da refeição. A gente faz vários testes de harmonização, que é um trabalho muito difícil, né, Fabi? Mas, assim, de pensar em tudo isso, como é importante, porque eu posso pegar um champanhe, um Grand Brut, por exemplo, e fazer desde um petisco, de uma entrada,
até o prato principal e servir ele por contraste com uma sobremesa também. É uma coisa interessante. Quando eu pego um vintage desse, eu também, e obviamente ele é o rei da noite, eu posso servi-lo também com toda a refeição. Então, é muito versátil. Kelly, vai sobrar muito aí. Até com torresmo, sim. As minhas amigas dão as melhores harmonizações. A gente já fez um brunch uma vez em São Paulo, com champanhe, e que a gente serviu torresmo também, por conta de um amigo nosso que levou. Fica incrível. É muito interessante esses dias. Eu acho interessante, porque tem essa questão tostada que é presente na Belle Époque Rosé, e a acidez, ela vai quebrar a gordura, né? Então, isso é muito bacana. Sim. O champanhe foi muito usado durante muitos anos entre pratos, para, na verdade, limpar o paladar. Então, o mais bacana é que ele harmoniza muito bem devido a esse fator de versatilidade e, ao mesmo tempo, a acidez limpa o seu paladar. Eu acho que o champanhe também funciona incrivelmente como vinho de meditação. Adoro. É aquele vinho para pensar na vida. E um safrado, como o Belle Époque, é um vinho para pensar na vida. A Vicky tá falando que tem uma cliente que adora com coxinha. Pode ser eu também, eu adoro. Acho não provei ainda, Vicky. Eu acho incrível. É bem isso, champanhe vai com tudo. Muitas vezes nós temos limitações financeiras para tomar champanhe em todos os momentos que a gente gostaria. Mas... sempre que possível, e é uma bebida que é de celebração, mas também de reflexão. E com toda essa história, com tudo isso, eu acho que cada vez mais a gente tem vontade de ter uma taça, uma garrafa de champanhe do lado, né? Deixa eu fazer as perguntas que ficaram para trás. O Felipe perguntou sobre a questão do licor de dosagem, que existe uma tendência a se reduzir cada vez mais, aproximar aos natures e tudo mais. Como está funcionando? Qual é a visão da Perrier Jouet a respeito? E uma outra pessoa que eu não me lembro quem foi, perguntou se a Perrier Jouet tem projetos na Inglaterra, porque tem várias maisons de champanhe que já estão produzindo também na Inglaterra, né? Hoje, não. Perrier Jouet ainda não tem nenhum projeto internacional. Como nós mencionamos antes, Perrier Jouet é parte do grupo Pernod Ricard. A nossa outra casa de champanhe, que é a GH Moon, tem projetos em Napa Valley, tem Moon Sparkling em Napa Valley e tem Moon Sparkling no Pacífico. Perrier Jouet, por enquanto, não, é só em Epernay, de fato, e também porque é uma casa muito boutique. A quantidade produzida, a mentalidade, tudo é muito específico, é muito voltado para o terroir. Então, a gente ainda tem o foco em champanhe especificamente. Legal. E quanto à relação do licor de dosagem? A questão do dosagem é muito interessante. E isso está muito vinculado com a questão que champanhe passou a ser percebido como vinho. É graças a essa mentalidade, essa evolução, que hoje a gente tem tanta diversidade em champanhe. Diversidade aportada pelos pequenos produtores, diversidade aportada pelos produtores que estão fazendo monoparcela, diversidade aportada por ter diversas variações da dosagem, diversidade aportada porque, primeiramente, a região de Champagne hoje tem um compromisso de sustentabilidade muito grande. Por exemplo, a Maison Perrier Jouet, hoje a gente já tem o selo de Haute Valeur Environnementale, que é um selo dado pelo governo da França para certificar que a gente tem todas as práticas sustentáveis para a biodiversidade, para o manejo de água, para a pegada de carbono, para a questão fitossanitária. Então, a gente não usa mais herbicida, a gente tem todas essas práticas que evoluíram, e champanhe evolui, e a dosagem também é um reflexo. Vinculada, um reflexo, exatamente. A dosagem também é um reflexo disso. A gente diminuir a dosagem, a gente está trazendo mais ainda o terroir em cena. Então, está tudo isso voltado. O mundo de champanhe hoje está olhando para a terra que nos dá o champanhe, e a gente precisa cuidar dessa terra para continuar tendo champanhe no futuro. É o retorno da ideia inicial do fundador, né? De olhar como um jardim, de cultivar tudo aquilo, né? Quando você me falou, quando a gente conversou sobre esse assunto, eu lembro que eu falei, eu sou libriana, a Fabi também, a gente ama essas coisas. Eu falei, putz, que legal isso, eu adorei, alguém falou que isso agrega muito mais a marca, muito. É por isso que champanhe não é tudo igual, né?
Sim, com certeza. E isso é muito bacana em champanhe. Na verdade, os produtores são muito unidos. E é necessário ter esse champanhe com uma dosagem mais reduzida, mas esse ainda não é o champanhe procurado por muitos consumidores. Então, as tendências começam, algumas casas são mais pioneiras. Como o nosso champanhe icônico havia sido Grand Brut, nós mantivemos o Brut até esse momento, porque a gente acredita que essa é a melhor ilustração, que essa é a melhor forma de expressar o nosso terroir hoje. Mas isso também não significa que amanhã isso não evolua, porque é importante lembrar que a dosagem não é somente o açúcar em si, a dosagem é o equilíbrio de tudo que aconteceu nos anos anteriores ao momento do liqueur de expedition. Então, esse momento final do champanhe, a gente vai ver que quando a gente coloca uma quantidade maior ou menor de açúcar, tudo muda. E é a integração dessa dosagem, a integração desse açúcar no vinho e na sua evolução que vai fazer com que os elementos estejam em equilíbrio e que esse vinho seja agradável. Não, então, não é uma análise de apenas um ponto, né? Mudar a dosagem não significa apenas reduzir o açúcar, mas significa repensar todas as características do nosso vinho assinatura para que ele também se adeque e que essa redução da dosagem sirva à qualidade e às características de floralidade, de equilíbrio, de acidez que tem no nosso vinho. Me lembraram aqui, a China lembrou que o Fernando comentou que assim, aconteceu algo inesperado com o vinho do Porto, que foi um aumento do consumo no período de pandemia, de isolamento social, pelo fato do vinho do Porto ser realmente um vinho reconfortante, um vinho que a gente geralmente toma em casa. Com o champanhe, o que tem acontecido nesse momento? Vocês comercialmente têm sentido alguma diferença a respeito disso? Porque falando em termos gerais, há anos o consumo de espumantes e rosés vem crescendo bastante e de fortificados caindo. Esse momento que a gente se isolou, que a gente ficou recluso em casa, provocou uma mudança de mercado. Tanto que os relatórios foram atualizados de janeiro para abril, com alterações assim, bem diferentes. Ontem saiu uma pesquisa, depois eu te mandar, bem legal sobre o mercado brasileiro em si também. Então eu acho que eu queria que você falasse o que vocês têm visto com relação ao mercado de champanhe nesse período inesperado para o mundo. Durante a quarentena, eu não acho que o vinho em si tenha sido tão impactado, mas alguns canais foram extremamente impactados. Então, existe essa mudança de um consumidor que normalmente vai no bar, vai no restaurante, de um consumidor que vai em alguns canais específicos para consumo, indo muito mais para a variação de e-commerce. De fato, o e-commerce teve um crescimento muito absoluto. E também a questão dos cavistas, né, das lojas de off-trade, passaram a fazer delivery e depois nesse segundo momento que a gente está agora, já abrindo e podendo ter a sua comercialização voltando ao normal. Aqui na França, por exemplo, a gente vê muitos restaurantes que continuam fechados, não passaram a fazer delivery, mas abriram para vender os vinhos da adega. E estão vendendo os vinhos da adega num preço de off-trade, não num preço de restaurante. Então, isso tem acontecido. Então, de fato, eu acho que vai ter um impacto muito forte e a gente vê muitos produtores de vinhos e destilados embarcando para ajudar os nossos parceiros, os nossos clientes, que são os restaurantes e bares e lojas de bar à vin, né, bares de vinho. Então, existe essa parceria. E a questão é, alguns canais impactados, outros canais aumentando a demanda. Porém, champanhe, vamos lembrar lá atrás que champanhe é celebração. Então, acho que também existe uma certa culpa de consumir champanhe no momento inicial de quarentena. Então... Eu não tô, hoje não tô. Desculpa. Não tô me sentindo culpada. Tô trabalhando. Os primeiros reportes, com certeza, eu não tenho nenhuma visão do Brasil especificamente, o Rafael Vidigal, a Vicky, que seriam as pessoas para terem a legitimidade para falar a respeito, mas, de fato, globalmente, existiu uma diminuição do consumo de champanhe, porque é um vinho mais consumido com amigos, quando em casa, ou em restaurantes, ou no momento que você vai num bar de vinhos e você quer consumir um champanhe, até mesmo em taça. Então, existe essa alteração, mas eu acredito particularmente, até mesmo como consumidora, que nesse segundo momento, quando começa a segunda fase, né, da quarentena, as coisas também começam a mudar.
E nós, ultrapassando esse momento tão difícil, temos muitos motivos para comemorar, sem dúvida. Exato. Então, o Para champanhe comemorar já e tomar um superou. bom vinho. Que Exato. champanhe é O champanhe celebração, que mas é vinho. já passou por tantas guerras, inclusive em termos físicos, né? As cidades foram destruídas, as caves foram invadidas e tudo mais. A história de champanhe é incrível. A champanhe, a região, o vinho, o champanhe mais ainda. Mas, enfim, temos muito motivo sempre para comemorar. Fabi, uma outra coisa que eu Bem queria lembrado, perguntar. só para fechar esse tema, bem lembrado o Olavo, da Pernod Ricard Brasil, meu amigo também, super sommelier, também apaixonado por vinho, tá lembrando que muito impactado também o mercado de eventos. Sim, Então, com certeza. casamentos, todas as ocasiões sociais, todos os eventos corporativos, altamente Uhum, impactado e, de fato, o champanhe é presente nesses momentos de é. celebração. E aqui, lembraram da. Mais do que vinho tinto, por exemplo, ou até mesmo vinho branco. O Afonso lembrou aqui da célebre frase aqui, na vitória merecido, na derrota necessário. Exato. Não temos frases específicas sobre pandemia, mas fica lançado o desafio, quem criar alguma aí, a Vicky vai mandar uma garrafa. Mas é exatamente isso, como Napoleão falava que era para elevar a moral, para lembrar quem somos nós, para lembrar quais são os elementos das ocasiões não somente de celebração, mas a gente fala na Pernod Ricard Nas que nos constroem, né? Nas que nos Sim, constroem. A sim. gente não vive só de alegrias também, a derrota também nos faz humanos maiores também, né? Eu acho que a ideia é essa. Fabi, uma Sim. coisa que me encana muito, você sabe que a gente já conversou também sobre isso, decantação de champanhe, a nova moda. O que você acha disso? Vocês praticam a decantação de champanhe? Por que você decantaria um champanhe? Só Eu, para... eu não decantaria. Eu nunca tive coragem de decantar. Eu já decantei porque era uma das práticas de uma degustação. Mas se eu fosse abrir um champanhe É na minha casa, eu empírico. não decantaria. Exato. Pela experiência, para entender a Exato. oxidação e a aceleração. Eu já ouvi explicações a respeito de que eu diminuiria a sensação de acidez por conta da perda do perlage e traria ele com uma proximidade maior de possibilidade de harmonização com sobremesas, o que eu não concordo. Segundo ponto, a questão dos aromas. São perfeitamente perceptíveis, mesmo sem qualquer tipo de decantação, até num champanhe mais antigo, como a gente já teve a oportunidade de degustar. Então, eu não vejo vantagens. Aí eu queria saber o que você acha disso. O Felipe está falando para verificar a qualidade do vinho base. Eu acho que, assim, empiricamente, é muito interessante. Mas a gente está falando que a gente vai fazer uma experiência. Então, como sommelier, como um profissional do mundo do vinho, eu acho interessante fazer a decantação, mas também tomar esse vinho antes da decantação para entender as características e entender o quanto que a decantação vai catalisar a evaporação das borbulhas e o quanto que vai catalisar a volatilização dos aromas e tudo mais que vai acontecer, até mesmo essa perda de acidez, etc. Mas eu acho importante lembrar que é empiricamente, que é para você entender essas outras características do vinho, porque o champanhe em estilo em si, pensa que todo esse tempo e esse valor humano dedicado para se criar o champanhe que tem na nossa taça é para maximizar, para você poder aproveitar todas as características de qualidade que estão ali. A borbulha, ela acelera a volatilização dos aromas. Então, se você decantar, não vai ser o champanhe proposto pelo produtor, não vai ser o champanhe como ele foi pensado pelo produtor. No caso de Perrier-Jouët, que é um champanhe mais redutivo, que a gente faz todo esse trabalho para cuidar e manter a floralidade, por exemplo, é um dos fatores que a gente perderia se for feito uma decantação. Então, eu acho interessante para avaliar como sommelier, mas eu acho que para consumidor final não é tão interessante. Sim, e a questão do vinho base, na verdade, a qualidade dele é perceptível também na evolução normal, independente da decantação, na minha opinião. Eu fico ressabiada realmente com isso, porque com os vinhos tranquilos isso vem crescendo muito, o uso de decanter inadequadamente. E com o champanhe eu vejo realmente uma coisa desnecessária. Em termos realmente empíricos é legal para a gente fazer num evento especificamente. Agora, no consumo diário eu também não recomendaria. Espumante ice, champanhes ice, eu acho que é diferente de um vinho tinto envelhecido que você vai decantar, porque você precisa separar a borra.
Não é uma questão técnica que vai te aportar valor específico a 100% do tempo. Então, é por isso que eu acho interessante, se for feito de uma maneira empírica, entender quais são as características, o quanto muda antes, depois da decantação, mas lembrar que na decantação você vai perder grande parte dos aromas que, na verdade, a borbulha, primeiramente, e também os aromas, que quando esse vinho foi estruturado, quando esse vinho foi criado, a ideia era que você aproveitasse essa parcela também. Uhum. Espumante Ice, Fabi, a PJ tem algum projeto a respeito disso? Não fazemos. De fato, a gente tem essa questão de uma redução de açúcar sempre presente no DNA da casa, desde 1846 com o Cuvée. Então, hoje todos os cuvées são brut. Não tem hoje nenhum projeto, e se houver um projeto, o que faria muito mais parte da identidade da casa é pensar no oposto, numa redução do que num aumento, para explorar essa questão de mixologia, porque de fato os champanhes de Perrier-Jouët são vinhos mais de mesa, vinhos mais de refeição, do que de mixologia nesse caso. Perfeito. Côte Champenoise tem alguma coisa na PJ ou não? Não temos, infelizmente, eu amaria. Eu sempre tô levando esse tema. Sou apaixonada por Côte Champenoise. Algumas casas produzem até para consumo interno. A gente tem degustações que são feitas de vinho base, quando a gente recebe alguns grupos na Maison Perrier-Jouët, e é muito interessante vinho base. Então, quem sabe no futuro, quem sabe esse aquecimento global também não incentiva as casas. Exato. Uma coisa que eu queria mostrar para o pessoal aqui, que é uma coisa que muita gente me pergunta sobre as rolhas. Olha a diferença entre a da Grand Brut e a da 2004. Olha como ela já fica mais reduzidinha, ela muda com o tempo. Isso aqui não 2010 é um perto da sua 2004, que bacana. Olha só. É bem intermediário. É, bem isso. Olha que interessante. Muita coisa para falar. Nós estamos... A Fabiola está em Paris, já está tarde lá também. A gente acho que pode marcar uma outra para falar de outros temas. A Fabiola tem muita história para contar e tem uma bagagem enorme trabalhando com champanhe. Além de ser uma pessoa, como vocês viram, muito culta. Ela é uma pessoa divertidíssima, bacana, sabe muito. Formada pelo WSET, foi nossa aluna. Fabiola, muito obrigada por ter participado com a gente desse papo. O pessoal está perguntando, vai ficar gravado, está no nosso IGTV e depois vai subir para o YouTube também. Queria agradecer também o time da Pernod Ricard no Brasil, a Vicky, o Rafael, mais uma vez, por toda a estrutura que forneceram, pelo papo, por ter organizado tudo para a gente estar fazendo essa live, levando informação e principalmente levando esse perfil da Perrier-Jouët para os consumidores, para os nossos alunos. Tem mais algum recadinho que você gostaria de dar? A Turca pediu para a gente fazer grudar a garrafa na tela para ela fazer a selfie que você pediu. A Turca é famosa, gente. Aí tem uma selfie dela que é famosa, a Fabiola encomendou uma. Então a gente vai fazer. Mas fala, dá o recadinho que você quiser dar agora no final. Antes da selfie da Turca, eu só queria agradecer. Eu fiquei muito feliz em fazer essa live, de fato. Muito feliz de ver vários amigos aqui presentes, amigos da Pernod Ricard, amigos do mundo do vinho, amigos da minha escola, da minha família, todo mundo presente. Eu me senti acolhida, me senti perto de casa, mesmo estando longe. É verdade, a gente sente falta. Eu sou brasileira antes de mais nada e sempre serei. Estou aqui pela paixão pelo vinho, para aprender. Aprender, e não é fácil a gente estar aqui fora, todo mundo que está aqui fora sabe o quanto é complicado. E só enche o coração de alegria estar com todos vocês. Isso aí. Obrigada, Fabi. É um prazer. As portas da Deuarisco estão sempre abertas para você e para o pessoal da Pernod. E logo a gente vai se encontrar com certeza. Com certeza, a gente combina outra live. Vamos fazer aqui a nossa... Vai, Turca! Seu momento. Tá feito? Obrigada, obrigada, gente. Gente, obrigada. Hoje é Dia Internacional do Whisky. E dia 19 nós vamos ter um convidado super especial aqui do Whisky Capital, um Instagram que bomba a respeito de whisky. Ele chama Gustavo Araújo, vai estar conversando com o Tito sobre whiskies escoceses. Então, um tema super legal também, pulando um pouquinho desse lance do vinho e depois a gente volta com mais coisa interessante. Fabi, bom descanso, brigadão, beijo e até mais. Obrigada, bom final de semana, gente. Se cuidem, fiquem em casa e tomem champanhe. Isso aí, beijo, obrigada. Tchau.